Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para falar de um assunto que na verdade não é muito legal falar, de mentiras faladas sobre o universo PCD. Como você já viu na thumb, eu vou falar da Rede Globo. Infelizmente, a Rede Globo, no último domingo, dia 2 de julho de 2023, para ficar bem claro, fez uma reportagem sobre o universo da pessoa com deficiência, sobre o exoesqueleto. Para quem não sabe o que é o exoesqueleto, é a armadura do Homem de Ferro para pessoas que são cadeirantes. E essa reportagem, infelizmente, ofereceu informações inverdadeiras sobre o universo PCD que eu vou mostrar aqui para vocês. Por que, que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, eu luto tanto para que a gente possa, o universo PCD, ter informações verdadeiras, vocês conseguirem informações verdadeiras, para que vocês possam usufruir do direito de vocês. E aí vem uma instituição tão grandiosa, com tão grande impacto e, infelizmente, expõe informações inverdadeiras, que são mentiras, na verdade. Né? Vamos a elas. A, a reportagem fala de dados. Primeiro, qual é o primeiro dado mentiroso que a reportagem fala? A reportagem fala lá em um determinado momento em 15 milhões de pessoas com deficiência. É claro que nós estamos aqui tratando de inverdades. Então, é assim, a reportagem é muito legal. A reportagem sobre o tratamento, sobre a intervenção clínica, é muito legal. Só que eu acho o seguinte: se você se propõe a fazer uma reportagem sobre o universo PCD, não importa quem você seja, ou falar sobre o universo PCD, que você coloque informações verdadeiras. Eu tomei cuidado de assistir a reportagem por duas vezes, para não ser leviano aqui, tá? A reportagem fala que o universo PCD são 15 milhões de pessoas. Aí eu vou falar assim, aí eu fiquei pensando, mas e o restante das pessoas que são deficientes? E eu falo aqui no Adequando que são 50, mas eu já chego nesse número. Aí eu fiquei pensando, tá, vamos pegar o IBGE de 2010, que é o que está valendo até a publicação plena do IBGE de 2022. O IBGE de 2010 diz que são 45 milhões de pessoas. Aqui, ó. Aí você vai falar assim, mas Thiago, você fala que são 50 milhões de pessoas. Eu já chego lá, tá? Essas 45 milhões de pessoas já são 30 milhões a mais do que a reportagem fala. Isso é prejudicial porque muitas vezes, quando você está assistindo uma reportagem dessa, um programa de tão longo impacto, de que alcança tanta gente, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou PCD? O que aconteceu? Mudou a forma de se avaliar a pessoa com deficiência? Aí pergunto eu, e o restante das pessoas com deficiência? Dos 45 milhões? Cadê? Né? Isso, o IBGE fala que são mais de 45 milhões em 2010. E esse dado ainda é defasado, porque esse dado não leva em consideração a avaliação psicobiosocial. Ou seja, hoje, na verdade, no Brasil, você pode ter certeza que não são 45 milhões, são um bocado mais, mas um bocado mesmo. Hoje são, com certeza, eu garanto a vocês que hoje no Brasil somos PCDs por volta, se não mais, 50 milhões de pessoas, que é o que eu falo aqui no Adequando, né?
Quando eu falo que hoje no Brasil somos mais de 50 milhões. Que isso, na verdade, para que vocês tenham uma noção, isso dá um quarto da população brasileira. Esse é o dado correto sobre o universo PCD. E por que que eu brigo tanto? Por que que eu estou aqui falando que a reportagem traz inverdades? Porque nós, do universo PCD, já somos bombardeados frequentemente, todos os dias, com mentiras. E mentiras faz a gente não usufruir do nosso direito. Enfraquece a pessoa com deficiência na hora de lutar pelo seu direito. Na hora que você recebe, que você não sabe quais são seus direitos, você não sabe o passo a passo correto para saber como conseguir o seu direito, que você não sabe como se identificar com uma pessoa com deficiência, você está deixando de usufruir um direito, um benefício eventualmente, que você poderia impactar em muito, melhorar em muito a sua vida. Mas não para aí, ainda tem mais, infelizmente, informações não muito corretas, tá? Ah, lembrando que, para não dizer por que que não considera essas 5 milhões de diferença, porque a LBI, que é onde começou a avaliação psicobiosocial, a LBI, é de 2015. Esse dado que hoje, né, na data de hoje, está valendo, ele é de 2010, tá? Então, só começou a valer a avaliação psicobiosocial em 5 anos depois. Então, se hoje o IBGE for correto no censo do ano passado, a gente deve ter aí mais de 50 milhões de pessoas, se avaliado corretamente, tá? Porque, por exemplo, aqui, nesse dado de 2010, se ignora completamente todas as deficiências invisíveis, neuropsicológicas. Vou te dar um exemplo só de uma patologia que hoje está muito em evidência, uma deficiência que está muito em evidência e não foi contado nesse censo. Autismo, por exemplo. No Brasil, hoje, com certeza, pelo menos mais de 2 milhões de pessoas com autismo. Então, aqueles 45 já estariam defasados só quando a gente conta autismo, tirando as outras, tá certo? Então, é só um exemplo aqui, é só um exemplo. Você vai me perguntar assim, Tiago, como é que é feita a avaliação psicobiosocial? A avaliação psicobiosocial, ela sai da questão biomecânica e avalia a questão biológica, ambiental, barreiras social e fisiológica. Na verdade, a avaliação hoje de pessoa com deficiência é baseada nesses 5 critérios. Aí, a pergunta que se faz é a seguinte: quais barreiras a patologia impacta e traz para seu dia a dia? Aí você respondendo essa pergunta, você vai saber se você é pessoa com deficiência ou não. Saiu da questão do CID e trouxe para essas questões, tá? Bom, outro dado que eu falei para vocês que são, infelizmente, são errados, é que, infelizmente, a reportagem fala que o exoesqueleto, ou seja, a armadura do Homem de Ferro, dá a entender, a reportagem dá a entender que você, cadeirante, você que precisa aí trabalhar de uma forma de fisioterapia, etc., você cadeirante, vai poder chegar lá no SUS,
lá na sua Secretaria de Saúde, lá na sua UPA, e pedir um exoesqueleto. Não é bem por aí, tá? O que que acontece? Os exoesqueletos que estão em São Paulo, porque foi o governo de São Paulo que adquiriu 2, eles vão ser usados nesse momento único e exclusivamente para pesquisa, tá? Então não é para o consumidor, entre aspas, para o deficiente final, tá bom? Ainda não é. Você não vai poder chegar lá na UPA para o seu médico e falar assim, prescreve aí como tratamento um exoesqueleto, e aí depois você vai lá e cobrar o governo do estado para que ele dê. Ainda não, tá? Nesse primeiro momento, o exoesqueleto é único e exclusivamente para pesquisa, tá bom? Ainda vai demorar um pouco para que esse tratamento, a roupa do Homem de Ferro, chegue até você que precisa fazer o tratamento, ou seja, você cadeirante, tá bom? Bom, gente, o vídeo é só compartilhar esse conteúdo para que menos gente seja enganado, para que mais gente saiba que você tem direitos, para que mais gente, pessoas com deficiência, entendam que não são só 15 milhões de pessoas que são deficientes no Brasil. Hoje são mais de 50 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Se inscreve no canal, dá aquele like maroto. Não deixa de comentar. Se você quiser que eu faça qualquer vídeo sobre qualquer assunto, boto o link do conteúdo aqui embaixo, que eu prometo dar uma olhada e depois fazer conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!